torcedor palmeirense, quando surge, cara, Felipe Anderson chegando, muita gente fazendo fumaça com isso, né? Como se fosse a coisa mais absurda do mundo, um grande jogador querer vir para um grande clube do Brasil. Foi uma contratação excelente do Palmeiras, buscando grandes objetivos, né? O Felipe Anderson já deixou claro aí na transação, isso foi externado pela mídia aí, não só a mídia tradicional, mas também a alternativa, de que ele vem com o objetivo de ter oportunidades e visibilidade para a seleção brasileira. Também pensando aí no Mundial do Palmeiras em 2025, que o Palmeiras vai participar do Super Mundial, mas pensando também em Copa do Mundo com a seleção brasileira. Porque assim, o Felipe Anderson, cara, se você olhar a safra de jogadores que nós temos na seleção brasileira hoje, ele briga e briga muito bem com Rafinha e companhia, né? Um cara que realmente entrega a parte técnica nas laterais do campo, ponta direita, ponta esquerda, joga como meio atacante, também faz o falso 9, é um jogador com muita mobilidade, bate bem com as duas pernas e tem ali uma transição muito boa, um passe muito bom, tanto é que nos jogos da Lazio você percebe que ele tem participação direta nos gols. Quando ele não faz o gol, ele dá o passe ou ele participa da triangulação ali das jogadas mais decisivas do clube. Cara, é o seguinte, o que tá me incomodando nessa transação do Palmeiras? Só tem um negócio que está me incomodando, que é justamente isso daqui. Olha só o GE, o que está falando. Olha o banner da matéria, como é tendencioso. Felipe Anderson explica acerto com o Palmeiras e agradece a Lazio. Abre aspas para o jogador, foi uma escolha de vida. E aí você pode me perguntar, cara, por que tá te incomodando esse banner inofensivo da Globo? Primeiro que banners do Globo Esporte nunca são inofensivos e nunca são não tendenciosos. Por que é que o jogador tem que explicar o motivo de ir para o Palmeiras, de sair de um time da Europa e vir para um time do Brasil? Será que se fosse o caminho ao contrário, será que o Endrick precisou explicar o porquê que ele está indo para o Real Madrid? Será que os jogadores que saem do Brasil, independente do seu nível técnico, eles precisam explicar quando eles vão não só para a Europa no lado A, mas no lado B, no lado C, quando eles vão para a Ásia, quando eles vão para a Oceania, quando eles vão para os Estados Unidos? Por que é que o jogador brasileiro repatriado da Europa precisa explicar o motivo de vir para o Palmeiras? Sinceramente, a minha resposta é muito simples. Nós vivemos aqui no nosso país uma síndrome chamada síndrome do vira-lata. Basicamente, quer dizer que nós achamos que nós somos menos do que os gringos porque eles têm, de repente, um país de primeiro mundo, ou porque eles têm melhores escolas, ou porque eles têm mais dinheiro, ou porque eventualmente eles vendem essa imagem de que a qualidade de vida em outros continentes é melhor do que aqui no Brasil. Sinceramente, o que eu penso sobre isso é um puro complexo do futebol brasileiro, puro complexo da mídia brasileira, esse apequenar do nosso poder de futebol. Tanto é que nós somos ainda, por mais que não vivamos aí a melhor fase da nossa história, aliás, está bem longe de viver essa boa fase, mas por mais que nós vivamos aí uma fase mediana de jogadores, ainda somos celeiros de craques. Ainda temos 5 estrelas aí de campeonatos mundiais com a seleção brasileira. Ainda exportamos os maiores jogadores do futebol mundial para outras nacionalidades, para outros continentes. Mas temos esse pensamento de achar que aqui no Brasil tudo é pior, tudo é pequeno. Mas, Thiago, lá na Europa joga-se o melhor futebol do mundo. Mas é claro que lá se joga o melhor futebol do mundo. Primeiro, nós temos que analisar alguns pontos. O próprio esporte nasceu na Europa, né? A gente sabe que é um esporte inventado pelos ingleses. Ou seja, a Europa já tem uma tradição com o esporte futebol mais longeva do que o Brasil. Essa questão dos times serem empresas, isso já acontece no esporte europeu, no futebol europeu há muito tempo. Ou seja, lá já se tem um investimento absurdamente maior do que o investimento que tem nos times brasileiros. Ou seja, eles têm os melhores campeonatos lá, eles importam o que há de melhor no futebol mundial. Ou seja,
Pintou um grande craque na África do Sul, os caras vão buscar, tem dinheiro para isso. Pintou um grande craque na Oceania, eles vão buscar. Lá no Japão, na China ou qualquer lugar ali da Ásia, eles vão buscar, porque eles têm dinheiro, eles têm capital para fazer isso. E é lógico que no futebol sul-americano, em especial no futebol brasileiro, os caras deitam e rolam. Por quê? Porque tem cacife para fazer isso. Porém, nada justifica essa síndrome de vira-lata de o jogador, quando vier para um grande brasileiro, ele tem que pedir praticamente desculpa por estar saindo da Europa. Ou, puxa vida, que eu tô saindo da Europa, mas é porque eu tenho um propósito. Cara, ele tá saindo para vir para o maior time do futebol brasileiro. E sim, estamos falando aí de competições, de conquistas, de história e principalmente de história ilibada. O Palmeiras é um dos poucos times nesse país que não tem sujeira na sua história, que não tem virada de mesa, que não tem cartolada, que não tem carteirada, que não tem influência ali para conseguir o seu estádio. Tudo que o Palmeiras tem foi conquistado pelo próprio Palmeiras, pela própria instituição, a própria história do time construiu o que ele tem hoje. E muitos dos nossos adversários, para quem não sabe, por exemplo, o São Paulo, nós sabemos muito bem que tentou se apossar do estádio do Palmeiras, não uma, nem duas, nem três vezes, mas várias vezes durante essa crise que o Palmeiras viveu, com a transição de nome, com a perseguição do Estado brasileiro aí em cima do Palmeiras por causa do nome, e o São Paulo tentando se aproveitar disso, tentando tirar o estádio do Palmeiras. É claro que eles vão aí hoje, jurar de pé junto que isso nunca aconteceu, mas é história, amigo. Vai procurar um pouquinho aí, num pouquinho da história do futebol brasileiro, que você vai ver que há fundamento no que eu estou falando. Mas, sinceramente, essa síndrome de pequenez, essa síndrome de vira-lata que o futebol brasileiro tem, ela resvala em todo mundo, não é só o Palmeiras. Todo e qualquer time, até o próprio Flamengo, que hoje tem o maior poderio financeiro do futebol brasileiro, e não dá para negar, realmente os caras têm muito dinheiro, os caras arrecadam muito. Quando traz jogadores grandes, eu não percebo a mídia questionando tanto. Por exemplo, trouxe o De La Cruz, que era um jogador que era cotado na Europa, trouxe do River para cá, não vi nenhuma fumaça porque ele estava vindo para cá. Repatriou o Pedro estava na Europa também, trouxe ele para cá, não vi ninguém fazer fumaça, Fez toda a manobra que fez para trazer grandes jogadores. O próprio Davi Luiz veio para o Flamengo, também não vi ninguém questionar a vinda do Davi Luiz. Quando o goleiro do Flamengo veio também, repatriado da Europa, o Diego, não vi ninguém falar nada sobre ele. Entre outros muitos jogadores, alguns que já não estão mais no Flamengo, toda vez que vieram da Europa não houve questionamento, não houve explicações do porquê estar vindo para o Flamengo. Por que é que isso tem que acontecer com o Palmeiras? É a pergunta que eu deixo para você, torcedor, que gosta tanto aí de assistir a mídia tradicional. E volto a dizer, Felipe Anderson, uma contratação espetacular. Aliás, eu acho que o Palmeiras demorou para fazer uma contratação desse tamanho. Já poderia estar fazendo isso desde 2020, quando realmente ganhou um patamar a mais a partir da sua segunda Libertadores, quando começou a ser realmente um postulante às competições internacionais. Acho que o Palmeiras poderia ter reforçado com jogadores tão grandes quanto já naquela época, Muitos outros jogadores foram citados aí, principalmente aí para a disputa do Mundial que nós tivemos ali em 2020. O Palmeiras poderia ter ido com um time mais forte, com um time aí com pessoas mais capacitadas, mais estrelado, vamos dizer assim, e não o fez. Mas que bom que aprendeu, demorou um pouquinho para acordar, mas acordou a diretoria do Palmeiras e fez uma contratação sensacional com o Felipe Anderson. Eu espero que ele chegue aqui e jogue 70% do que ele joga na Europa, que já vai ser o suficiente para ele ser um dos destaques aí de todas as competições que ele entrar. Eu conto com o seu like nesse vídeo, torcedor palmeirense, e também deixe seus comentários aqui. Você acha que é grilo meu ou realmente há uma perseguição aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras, desse negócio de jogador ter que explicar porque tá vindo pro Palmeiras? Grande abraço, não esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, lá no @ReflexãoPalmeiras. Um abraço, valeu, tamo junto.